Paz do Senhor, glória a Deus por esse dia. Deus possa abençoar todos vocês nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui para compartilhar uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 1. Aqui o tema na Bíblia é João prepara o caminho. Em Marcos, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se com o profeta Isaías, que escreveu: Envio meu mensageiro adiante de ti. Ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abrem a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo com sinal de arrependimento, para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saíam para ver e ouvir João, quando confessavam seus pecados, e ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidos como pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus por essa palavra. Aqui vemos o princípio das boas novas, ou o princípio do Evangelho a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que começou, como nós vemos aqui em Marcos 1, com o profeta Isaías anunciando que havia um mensageiro, ou como diz também em Malaquias capítulo 3, que o anjo do Senhor ia vir para preparar o caminho. E nós sabemos que esse mensageiro que veio para preparar o caminho antes da primeira vinda de Jesus foi João Batista. E João Batista começou a pregar no deserto da Judéia o batismo do arrependimento. Então, João Batista, ele chamava as pessoas ao arrependimento, como nós vemos em Mateus capítulo 3. Ele diz: arrependei-vos, mostrais fruto de arrependimento. Ele também dizia que a raiz, que o machado já estava posto à raiz, ou seja, a árvore que não desse fruto era cortada. Então era assim que João Batista pregava, anunciava, seja, preparando um caminho para que quando o Messias viesse, naquele tempo, os judeus aceitassem o Messias. Então nós vemos que teve todo um preparo para que quando o Messias viesse, e nós sabemos que o Messias é Jesus, quando ele viesse na sua primeira vinda, era para os judeus aceitar a Jesus. E João Batista, ele pedia, ou seja, ele pregava o batismo do arrependimento, ou seja, para as pessoas se arrependerem, ou seja, prepararem o caminho, limpar dos seus pecados, se arrepender e crer na mensagem que ele estava trazendo, que logo o Messias ia se manifestar e os judeus iam aceitar o Messias. Mas nós sabemos, irmãos, que muitas pessoas iam, se batizavam, muitas pessoas foram até João Batista, se arrependiam, se batizavam, mas nós sabemos também que muitos não reconheceram nem João Batista, nem muito menos Jesus. Quando muitos tiveram João Batista não como um profeta, mas como alguém que era doido, alguém que não estava na direção de Deus, embora muitos reconheceram João Batista como um profeta, mas nós sabemos que João Batista foi morto, decapitado. Então, quando Jesus veio, apesar de João Batista preparar o caminho, muitos não receberam Jesus. Como diz no livro de próprio João, capítulo 1, os que era seu não receberam. Então, ou seja, João preparou o caminho, mas quando Jesus veio, que nós vemos mais para frente, os judeus não receberam. E qual que era a diferença do batismo de João para o batismo nosso cristão hoje?
O batismo de João era antes de Jesus vir. Então, ou seja, João preparava o caminho, dizia: arrependei-vos, o Messias que vocês estão tanto esperando, porque o judeu já tinha a lei, ele já tinha as promessas do Messias, os profetas já tinham anunciado. Então, se preparem, se batizem, se arrependem, para que quando o Messias venha, vocês aceitar. Agora, a diferença do nosso batismo, a diferença é que nós cremos primeiro para depois ser batizado. Porque nós cremos que Jesus já veio da primeira vez. Nós cremos que Jesus morreu por nós. Nós cremos que Jesus fez na nossa vida. Então, João, primeiro o povo se arrependia e se batizava para depois receber Jesus. O nosso batismo não, nós aceitamos Jesus, se arrependemos para ser batizados. Então, primeiro é crer e ser batizado, como diz no próprio livro de Marcos. Crer e ser batizado. E eu faço uma pergunta: você está preparado para a segunda vinda de Jesus? Nós sabemos que da primeira vez ele veio para os judeus. E como eu disse, os que era seu não receberam. Mas todos que receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Agora, a mensagem de Jesus está sendo pregada. O evangelho está sendo pregado. Seja, o caminho do Senhor está sendo preparado. E eu digo, você recebeu já Jesus como único Senhor e Salvador? Você está preparado para que quando Jesus voltar da segunda vez, porque a primeira ele já veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos justificar. E nós sabemos que ele recebeu um corpo glorificado, está à direita de Deus. Mas nós sabemos que agora vem a segunda vinda de Jesus, onde ele vai julgar toda a humanidade. E aqueles que estiver preparado para estar com ele vão passar a eternidade com ele. Mas aqueles que não estão preparados, esses não vão passar a eternidade com ele. Então, por isso eu coloquei esse tema: você está preparado para receber Jesus na sua segunda vinda? O seu coração está arrependido? Você está vivendo uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida imaculada na presença dele? Porque os judeus, apesar de ter a mensagem, apesar de eles receber com antecedência a mensagem para que eles recebessem Jesus, nem todos receberam. E hoje nós não estamos com antecedência recebendo a mensagem que Jesus vai voltar, que Jesus vai buscar a nossa vida, que vai buscar o povo dele. Será que nós estamos dando ouvido à mensagem? Será que nós estamos se preparando? Ou será que nós estamos preparados, quer dizer? Ou será que nós estamos como aquelas virgens loucas? Nós sabemos em Mateus 25 que tem a palavra das virgens. 5 eram loucas, 5 eram prudentes, 5 se prepararam, mas 5 não se prepararam. Por que 5 se prepararam? Porque não sabia nem o dia, nem a hora que o Senhor ia voltar. E por que as 5 prudentes, loucas, não se prepararam? Porque elas não sabiam o dia e nem a hora, só que elas presumiu na sua mente que ia ser em certo horário. Mas Jesus veio numa hora que elas não imaginavam. Irmãos, não dá para saber o dia que Jesus vai vir para mim, o dia que Jesus vai vir por você. Não dá para saber o dia que a gente vai morrer, não dá para saber o dia que Jesus vai voltar. Talvez você fale, mas enquanto Deus tiver um propósito aqui na minha vida, eu não vou morrer não, glória a Deus por isso, eu também creio nisso. Mas se nós não estiver preparado para se encontrar com Jesus, estiver longe dele, será que ele vai poupar a nossa vida? Então nós temos que estar preparados. As virgens loucas não levaram azeite de reserva. E quando foi perto da meia-noite, o noivo veio. E as virgens prudentes, que levaram azeite de reserva, elas entraram para as bodas. Mas as loucas ficaram de fora. E quando quis comprar azeite, seja, quis para se preparar, já era tarde. Quando voltaram, o noivo diz, eu não vos conheço. E é assim que muitas vezes
E é assim que vai acontecer quando Jesus voltar. Aquele que teve a oportunidade aqui de estar preparado para se encontrar com ele, não se preparou e não está preparado, não vai entrar na Nova Jerusalém. Não vai participar das bodas do Cordeiro. Não vai estar com Cristo Jesus. Então, por isso essa pergunta: você está preparado? O Evangelho está sendo anunciado. As boas novas estão sendo anunciadas. A única solução para a nossa vida é Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Então lava as suas vestes no sangue de Jesus. Vamos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus. Vamos purificar as nossas vestes no sangue de Jesus. Porque só através do sangue de Jesus, do que Jesus fez por nós na cruz, nós vamos poder entrar e participar das bodas do Cordeiro. Senão, nós não vamos estar preparados. Senão, nós não vamos entrar na vida eterna. Irmãos, isso é tão forte porque Deus é tão bom que Ele preparou os judeus antes. Ele trouxe a mensagem, Ele trouxe um profeta. E fazia 400 anos que os judeus não ouviam um profeta. Porque teve o período interbíblico, que é de Malaquias até chegar a Mateus. Então, seja, antes Jesus teve misericórdia e falou: não, vou enviar o meu profeta para preparar o povo para que quando Jesus viesse da primeira vez, eles aceitassem. Mas o povo deu crédito à voz de Deus? Deu crédito à palavra de Deus? Alguns Deus, muitos Deus, mas não todos. E hoje, você acha que é diferente de hoje? Hoje o Evangelho está sendo anunciado, Deus está levantando seus servos, está levantando seus profetas. Está dizendo que só Jesus é o caminho, que só Jesus é a verdade, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus vai voltar. E muitas pessoas não receberam Ele nem da primeira vez. Não creram que Jesus veio da primeira vez e morreu. E também não vão aceitar na segunda, porque quem não aceita a primeira vinda de Jesus, que Jesus fez por nós na cruz, não tem como aceitar a segunda vinda, seja, ou estar preparado para a segunda vinda. Porque só está preparado para a segunda vinda de Jesus quem recebeu na primeira. Então receba Jesus na sua vida como único Senhor e Salvador. Esteja preparado. E como a gente se prepara? É estar com o coração aquebrantado, estar com o coração arrependido, viver uma vida de santidade, viver uma vida de pureza, viver uma vida de comunhão com Deus, viver uma vida na palavra de Deus. Lembra que eu disse, as virgens loucas não quis viver uma vida de comunhão, não quis ter azeite de reserva. Para elas o que ela tinha estava bom. Para elas imaginou que aquele tanto dava, imaginou que Jesus ia vir naquela hora. Mas as virgens prudentes não tá bom, vamos levar reserva, vamos se preparar, porque a gente não sabe. Então, em nome de Jesus, não é conforme a gente quer, conforme a palavra diz. A palavra diz que a gente tem que estar todo dia cheio da presença dele. Diz Paulo, não se embriaguei com vinhos, mas se enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz que a gente tem que estar em oração, tem que estar em comunhão. O próprio Jesus falou, ora, para a gente estar em oração, orar sem cessar, vigiar e orar. Então, seja, é todo dia estar preparado, é todo dia estar limpo perante o Senhor. Agora, como que nós vamos estar preparados se não tem arrependimento no nosso coração? Se não houver arrependimento no nosso coração? Como que nós vamos estar preparados se a gente está vivendo uma vida longe de Deus, uma vida em pecado? Como que a gente vai estar preparado se a gente não dá ouvido às vozes da palavra de Deus? A gente não dá ouvido aos profetas que Deus levantou para falar com a gente através da palavra. Como que a gente vai estar preparado se a gente não faz a nossa parte? Irmãos, a parte de Jesus já foi feita. Ele morreu por nós. O perdão é para todos que aceitam Jesus e se arrependem. Então, todos que se arrepender e aceitar Jesus, recebem o perdão. Mas agora, nós que temos que fazer a nossa parte, é se humilhar, se quebrantar, é entender que pecamos, erramos, estávamos todos separados da glória de Deus e só através de Jesus que nós possamos se religar com Ele. E quando se religar com Jesus, o primeiro ponto é o ponto de conversão. Nós se convertemos, nascemos de novo, tem um novo nascimento. Depois desse novo nascimento,
nós vamos entrar no processo de santificação. Porque o primeiro ponto é conversão. Talvez você teve o seu nascimento carnal, mas depois, quando você aceita Jesus, é o seu nascimento espiritual. Então você agora vai ter um ponto de conversão e agora continua na santificação. E a santificação é até nós ser transformados de glória em glória à imagem de Cristo. A santificação até nós alcançar a estatura de varão perfeito. A santificação é até a volta de Cristo. Então, que eu e você devemos estar santificando a nossa vida a cada dia, em oração, em comunhão com Deus, em meditação na palavra, em leitura da palavra, em obediência a Deus. Só assim nós vamos estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Então, não se iluda com os prazeres desse mundo, não se iluda com os desejos da carne, porque eles são passageiros. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Os judeus sofrem até hoje, porque não entenderam da vida de Jesus e rejeitaram Jesus. Eu e você, se nós não entender a vinda de Jesus, nós sofremos. Se eu e você não entender que Jesus é o único Senhor e Salvador, nós sofremos. E se a gente não aceitar Ele, nós vamos sofrer eternamente. Então, de novo eu faço uma pergunta, você está preparado? Ou vamos dizer, nós estamos preparados? Se não estamos, a partir de hoje, vamos começar a se preparar, em nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração juntamente com vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Pai, que o Senhor enviou João Batista para preparar o caminho para que quando o Senhor viesse, o Senhor Jesus viesse, os judeus aceitassem Jesus. E João Batista pregou o batismo de arrependimento, Senhor. Muitos se arrependeram, mas muitos também, Senhor, não aceitaram o Senhor, o que era seu, não receberam, Senhor. E por isso os judeus sofrem até hoje. E hoje, Pai, o Senhor enviou seus servos, seus profetas, e o Evangelho foi pregado a nós, Pai. E, Senhor, nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que não tem outro além dele. Foi só Ele que morreu por nós e morreu pelos nossos pecados. Então nós cremos na primeira vinda de Jesus, que Jesus é o Messias prometido, o enviado, o escolhido, o ungido, que veio para nos salvar. Mas, Senhor, agora nós estamos num processo de santificação, porque não quer dizer que a gente aceitou Jesus, que a gente está salvo se a gente não viver uma vida de salvo na Tua presença, de santificação. Então nos ajude, Senhor, nós estar todo dia preparado, estar com a nossa vida preparada para receber Jesus na segunda vinda, onde Ele vai julgar todos os povos. Quem tiver com Ele, vida eterna. Quem não tiver com Ele, condenação eterna. Então nos ajude, Senhor, estar com as nossas vestes limpas, estar com as nossas vestes santas, estar como aquelas virgens prudentes, cheias de azeite e azeite de reserva para se encontrar com Jesus, Pai. Nós te pedimos, Senhor, ajude-nos a estar preparado para a sua vinda, Deus. Para a vinda de Jesus, Deus, nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês todos. Deus abençoe nossos irmãos aí de Ituverava. Deus abençoe nossos irmãos de Presidente Prudente. Todos vocês, de onde vocês estão escutando essa live. E que você venha estar preparado para a segunda vinda de Jesus. Amém?